Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a resolução dos exercícios propostos a respeito de queda livre e lançamento vertical. Lembrando que essa seleção foi feita buscando exercícios com foco no Enem. Então vamos lá. O primeiro exercício diz: um corpo em queda livre. Nós já vimos toda aquela parte teórica por trás de queda livre e lançamento vertical. Vou deixar na descrição o link, se alguém não lembra, volte lá e veja a parte teórica, tá bom? Então, um corpo em queda livre, vamos imaginar que essa situação. Então, como é uma queda livre, nós sabemos que a sua velocidade inicial sempre é igual a zero, porque ele não foi arremessado, ele foi apenas solto a partir do repouso. Então, a velocidade inicial é igual a zero. Está sujeito a uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade ela sempre puxa os corpos para o centro da Terra, sempre para baixo. E o movimento desse corpo também é para baixo. Então, a aceleração gravitacional vai aumentar essa velocidade. Portanto, o valor que a gente considera aqui da gravidade é um valor positivo de 10 metros por segundo ao quadrado. Ao passar por um ponto A, por exemplo, esse pontinho aqui, ele passa por aqui com uma velocidade de 10 metros por segundo. E ao passar por um ponto B, ele passa ali com uma velocidade de 50 metros por segundo. Aí a pergunta é: a distância entre os pontos A e B vale quanto? Então nós temos que descobrir essa distância aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quanto tempo ele demora até chegar aqui nesse ponto A e quanto tempo ele demora até chegar aqui nesse ponto B. Como que eu faço isso? Por meio da função horária da velocidade. Então, ó, para a posição A, eu tenho V é igual a V0 mais AT, certo? A velocidade com que ele passa aqui nesse ponto A é 10. Então, ó, 10 igual velocidade inicial é zero, a gravidade é positiva de 10 vezes t. O 10 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Eu encontro que ele passará ali com aquela velocidade de 10 metros por segundo após um período de tempo t igual a 1 segundo. Agora irei fazer a mesma coisa, só que agora para aquele ponto B. Lá naquele ponto B, a velocidade com que ele passa lá é 50. A velocidade inicial é zero, do mesmo jeito. A aceleração gravitacional ali é 10 vezes o tempo t. Esse 10 está multiplicando, vem para o lado de cá dividindo. 50 dividido por 10, encontramos um tempo t igual a 5 segundos. Agora, como esse corpo ele está em queda livre e tem uma aceleração, nós sabemos que isso trata-se de um movimento uniformemente variado. Então, neste caso, a função horária da posição é dada por S igual a S0 mais V0 vezes t, mais metade da aceleração que multiplica o tempo t ao quadrado, certo? Só que, inicialmente, ele não tinha percorrido nada. Então, essa minha posição inicial é zero. Como ele partiu do repouso, a velocidade inicial também é zero, que vezes t vai dar zero. Então, o que sobra aqui para mim é que a posição S ela vai ser dada pela aceleração dividido por 2, a aceleração é 10. Então, 10 dividido por 2, 5, que multiplica o tempo t ao quadrado. Com isso, fica bem fácil da gente determinar qual que vai ser cada uma daquelas posições que a gente tem ali. Porque, novamente, ó, para esse caso A, durante quanto tempo ele demora para atingir aquela velocidade? Não é um segundo? Então, basta pegar essa função horária da posição, no lugar do tempo t, eu coloco um segundo. Então, minha posição SA será igual a 5 vezes o t ao quadrado, só que aqui o t é 1. Então, minha posição SA será igual a 1 ao quadrado é 1 vezes 5, 5 metros. Para o mesmo caso aqui na letra B, a função horária SB também será 5 vezes t ao quadrado. Só que nesse caso o meu t é 5, então 5 vezes 5 ao quadrado. Então, minha posição SB será igual a 5 vezes 5 ao quadrado, 25. Então, 5 vezes 25, a gente encontra uma posição de 125 metros. Aí, olha só qual é a pergunta. Qual que é a distância entre esses pontos? Se o A é 5 e o B é 125, a diferença entre eles é 125 menos 5, 120. A alternativa correta, letra B. Ok? Aí o 102 já diz: Galileu, na Torre de Pisa, fez cair vários corpos pequenos com o objetivo de estudar as leis do movimento dos corpos em queda. A respeito dessa experiência, julgue os itens a seguir, desprezando o efeito do ar e indique quais são corretos. A primeira: a aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos?
verdadeiro. Quando a gente desconsidera a resistência do efeito do ar, a aceleração do movimento sempre é a mesma para todos os corpos. Até se vocês pesquisarem na internet, experimento de gravidade com pena e bola de boliche, vocês vão ver que quando a gente tem um vácuo, eles atingem o solo no mesmo instante. Ou seja, isso também independe da massa. Então, olha só a 2. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo no mesmo instante que o mais leve. Então, esse experimento que eu acabei de falar para vocês também comprova essa segunda assertiva. Eu vou deixar o link na descrição também. E o 3 diz: se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal com a velocidade maior do que o mais leve. Não, isso é falso, porque ele é independente da massa. Então, quando dois corpos são soltos de uma mesma altura, independente da sua massa, e não tem esse efeito do ar de resistência, eles vão atingir ao solo com a mesma velocidade e no mesmo instante de tempo. Então, assertivas verdadeiras apenas a 1 e a 2. Exercício 108. Uma bolinha de gude é abandonada de certa altura do solo, logo eu já sei que é uma queda livre, certo? E se eu sei que é uma queda livre, como ela é abandonada, a minha velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo, certo? Num local onde a aceleração da gravidade é constante, a resistência do ar é desprezível. Outra coisa, a aceleração que eu tenho neste caso é a própria aceleração gravitacional, e como ela foi solta e ela vai cair para baixo, a minha gravidade também está apontando com esse sentido para baixo, ela tem um valor positivo de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Nessas condições, os gráficos da distância percorrida, da velocidade e a da aceleração da bolinha durante a queda em função do tempo estão corretamente representados aonde? Então, primeira coisa, o gráfico da distância percorrida. Vamos escrever aqui embaixo, ó. A distância percorrida é dada pela função horária da posição, que é dada por S0 mais V0t, certo? Mais metade da minha aceleração, que multiplica o meu tempo t ao quadrado. Ela foi solta do repouso, não tinha percorrido nada, então isso aqui é zero, velocidade inicial é zero também, porque ela foi abandonada do repouso. E daqui o que sobrou para mim então? Metade da aceleração. Se a aceleração é a gravidade, que é aproximadamente 10, 10 dividido por 2, 5. Então eu encontro na posição S igual a 5t ao quadrado. É uma função do segundo grau. Logo, eu sei que o gráfico é dado por uma parábola. O a sempre é o termo que acompanhava a minha variável ao quadrado. Neste caso, eu tenho que o a é 5. E lembra que quando vocês estudavam a função do segundo grau, se eu tinha o a maior do que zero, significa que o azinho era positivo, o que caracterizava um azinho feliz, ou seja, com cavidade voltada para cima. Então, quer dizer que o gráfico da posição em função do tempo é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Pode ser essa aqui, então? Talvez. Então, essa aqui é uma candidata. A posição varia linearmente? Não. Então, essa aqui eu já sei que não é. Eu já elimino. Essa aqui não vai ser correta. Aqui é uma parábola, mas está com a concavidade voltada para baixo. Então, também já sei que não é a letra C. A letra D, a posição está variando linearmente. Também não é. Já posso descartar a letra D também. Então, sobrou a letra A e a letra E como possibilidades de resposta. Aí o gráfico da velocidade no decorrer do tempo. A função horária da velocidade é dada por V igual a V0 mais AT. Como a velocidade inicial é zero, o que sobrou aqui para mim? Que a minha velocidade é dada pela aceleração vezes o tempo. A aceleração é a própria gravidade, 10t. Isso caracteriza uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. Essa reta, se o termo que está com t é positivo, ela é uma reta crescente. Aqui, nesse caso, eu tenho uma velocidade constante. Como que eu posso ter um movimento que é caracterizado uniformemente variado e a velocidade ser constante? Impossível. Então, essa letra A também não está correta. Então, a nossa alternativa correta é a letra E. Porque, olha só, a minha velocidade é um gráfico linear e um gráfico linear crescente. E a aceleração, como é a gravidade, é sempre constante, então essa retinha aqui representa o gráfico de uma função constante. E assim finalizamos esse 108.
Exercício 112. Em obras da construção civil, é comum vermos um operário no solo lançando tijolos para o outro operário, que se encontra situado no piso superior. Considerando o lançamento de cada tijolo como sendo vertical, a resistência do ar nula, a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a distância entre as mãos do operário lançador e a do operário receptor igual a 3,2 metros, o valor da velocidade com que cada tijolo deve ser lançado, de modo que chegue às mãos do operário receptor com uma velocidade nula, deve ser em metros por segundo quanto? Então, a primeira coisa, vamos ilustrar essa situação. Então, nós temos aqui o pedreirozinho com o tijolinho na mão dele e ele vai jogar esse tijolo para cima até uma certa altura e o exercício fala que ele tem que chegar esse tijolinho aqui em cima e ele vai ter uma velocidade final nula, que é condizente com aquilo que a gente já estudou no lançamento vertical. Porque como ele começa aqui com uma velocidade inicial que tem que ser diferente de zero, porque senão é impossível ele subir, e ele vai subindo com uma velocidade diferente de zero até que ele atinge o ponto máximo, para e retorna. Por que ele para? Porque a gravidade ela está apontando aqui para baixo. E como eu estou jogando meu objeto para cima, ela está indo contra a minha gravidade. Então, neste caso, eu utilizo um valor de gravidade negativo, porque esse valor ele não está acelerando o meu movimento. Na verdade, ele está retardando esse movimento. Por isso que ele começa com uma velocidade inicial alta, vai diminuindo, 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 até que chega nesse ponto aqui mais alto e ele para. Beleza? E essa distância daqui até aqui, de acordo com o exercício, é uma distância de 3,2 metros. Como nesse caso nós não temos tempo, então basta a gente aplicar aqui um Torricelli. Vamos ver se vai ser o suficiente. Por Torricelli nós temos velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o nosso ΔS. Então a velocidade final, como ele para chegar lá em cima, vai ser zero. A minha velocidade inicial é o que eu quero descobrir, mais 2 vezes a minha aceleração gravitacional, que nesse caso ela tem que ser negativa, porque ela está retardando o movimento, e a distância que eu tenho, que é de 3,2 metros. 0 ao quadrado, 0, igual velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 3,2, vai dar menos 64. Então, eu passo esse V0 para o lado de cá negativo, menos V0 ao quadrado igual a menos 64. Multiplico os dois lados por menos 1 e encontro que a minha velocidade inicial ao quadrado é igual a 64. Então, minha velocidade inicial ela vai ser igual a raiz de 64. Raiz de 64, eu encontro uma velocidade inicial igual a 8 metros por segundo. A alternativa correta, letra D. Exercício 13 do Enem diz o seguinte: o super-homem e as leis do movimento. Uma das razões para pensar sobre a física do super-homem é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura a seguir mostra o super-homem lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio, voando com propulsão própria. Mas considere que ele tenha dado um forte salto. Neste caso, sua velocidade final no ponto mais alto do salto deve ser zero, um lançamento vertical comum. Caso contrário, ele continuaria subindo. Sendo g a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade do super-homem e a altura atingida é dada por v² igual a 2gh. Lembrando que isso aqui vem da própria relação de Torricelli, né? Que v² é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes g, vezes esse deslocamento que ele sofreu. Então, a velocidade final dele, como ele para lá em cima, vai ser 0 ao quadrado, que é 0. Do lado de cá, eu tenho uma velocidade inicial ao quadrado. Aqui eu posso pôr um valor negativo, porque como ele está subindo, a gravidade está contra o movimento dele, assim como no exemplo anterior. Então, seria 2g, e esse ΔS é a própria altura que ele atingiu, a altura máxima. Então, passando esse valor para o lado de lá, a gente chega nessa relação, que v², em vez de chamar a velocidade inicial, ele chamou só de v, é igual a 2gh, certo? E a altura que o super-homem alcança com seu salto depende do quadrado da velocidade inicial, porque esse v aqui é a minha velocidade inicial. Então, a altura dele depende do valor dessa velocidade inicial. Por quê? A alternativa correta será a letra E, porque a altura do seu pulo
ela é proporcional à velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. E esse tempo também depende da velocidade inicial, porque pela função horária da velocidade, v é igual a v0 menos, nesse caso, o valor da gravidade, que é a minha aceleração, vezes o tempo. Então, isso aqui comprova que esse tempo também depende da velocidade inicial. E a outra relação, como é um movimento uniformemente variado, é dado por S0 mais V0t mais metade da gravidade, nesse caso que é a minha aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, a altura que ele atinge é proporcional à velocidade inicial dele multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. Ok? Então, isso justifica por que nós temos a alternativa correta como sendo a letra E. Exercício 116. Uma bola é solta a uma altura de 45 metros. Então, vou chamar essa bolinha aqui de bolinha A, certo? Ela é solta a essa altura de 45 metros e cai verticalmente. Se ela é solta, eu já sei também que a velocidade inicial dela é zero. Isso caracteriza-se como um movimento de queda livre. Um segundo depois, a outra bola ela é arremessada para baixo. Então, quer dizer que ela tem uma velocidade inicial que não é zero. Na verdade, ela é diferente de zero, porque ela não foi solta, ela foi arremessada. Sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que nesses dois casos a gravidade ela é para baixo e os dois movimentos também são para baixo, então os dois eu irei considerar uma gravidade positiva, uma aceleração positiva de 10 metros por segundo ao quadrado. Só que após esses 10 segundos, que aí essa outra foi arremessada, a bolinha A já vai estar em outra posição, certo? Então, desprezando a resistência do ar, qual que tem que ser essa velocidade inicial dessa segunda bolinha B para que elas atinjam o solo no mesmo instante? Então, a primeira coisa que eu farei é analisar o movimento da minha bolinha A. Por Torricelli, eu consigo descobrir qual vai ser a velocidade com que essa bolinha A vai atingir o solo. Olha só, V final é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Então, a velocidade final é o que eu quero descobrir da bolinha A. A velocidade inicial ela foi solta, então a velocidade inicial é zero. Então, vai ser igual a 2 vezes a aceleração, que é a gravitacional, vezes a altura que ela se encontra do chão, 45 metros. Então, V quadrado será igual a 2 vezes 10, 20, 20 vezes 45 vai dar 900. Então, agora, esse V quadrado, para tirar o quadrado, eu passo a raiz. Então, a minha velocidade final que ela atinge o solo vai ser raiz de 900. Raiz de 900 é igual a 30. Então, a velocidade com que a primeira atinge o solo é de 30 metros por segundo. Aí vocês podem se perguntar, mas para que você está fazendo isso, Edson? Para que eu tenho que determinar a velocidade com que ela atinge o solo? Com isso, eu consigo descobrir qual que é o tempo que ela demora para atingir o solo. Então, por meio da função horária da velocidade, que V é igual a V0 mais AT, ainda para a bolinha A, eu tenho a velocidade com que ela atinge o solo, 30. Igual a velocidade inicial, ela foi lançada do repouso, então é igual a zero. A aceleração 10 vezes o tempo t. 10 está multiplicando, vem para o lado de cá dividindo. Então, o tempo t vai ser igual a 30 dividido por 10, 3 segundos. Então, 3 segundos é o tempo total que ela levou daquela posição inicial até o solo. Como daqui até aqui ela já percorreu em 1 segundo, quer dizer que a partir desse ponto aqui até aqui, ela ainda vai demorar 2 segundos para atingir o solo. Porque esse primeiro trecho, antes de eu soltar a bolinha B, demorou um certo tempo de 1 segundo. Aí, no total, eu contabilizo esses meus 3 segundos. E por que isso é importante? Porque quer dizer que essa bolinha ela tem só 2 segundos para ela atingir o solo também. Certo? Porque é o tempo que quando eu soltar ela aqui, essa outra já está nessa posição. Então, por meio da função horária da posição, eu conseguirei encontrar qual será essa minha velocidade inicial. Porque se eu pensar em Torricelli, não dá, porque eu não conheço minha velocidade inicial nem a final. Se eu pensar na função horária da velocidade, eu não conheço para a bolinha B nem minha velocidade inicial e nem minha velocidade final. Então, a única que me sobra é a função horária da posição para o caso da bolinha B, que é dado por S igual a S0 mais V0 vezes T, mais metade da minha aceleração, que multiplica o tempo ao quadrado.
Qual é a posição que ela vai ter percorrido após esse intervalo de tempo? Partindo aqui do zero, vai ter percorrido 45 metros. Então, aqui eu tenho 45 metros. Inicialmente, eu não tinha percorrido nada, aqui é zero. Velocidade inicial é o que eu quero descobrir. E isso estará multiplicando o tempo t. Quanto tempo ela tem para percorrer daqui até aqui? 2 segundos. Então, V0 igual, que multiplica o tempo t, que é 2. Mais a gravidade a gente tem que é 10, a aceleração, né, dividido por 2, que multiplica o tempo, que também é 2 ao quadrado. Então, aqui eu tenho 45 igual 2 vezes V0, 2V0. Aqui 10, vamos fazer por passo a passo. Ó. 10 por 2, 5. 2 ao quadrado, 4. Então, eu continuo com 45 desse lado, igual a 2V0. 5 vezes 4, 20. Agora, tudo que tem letra para um lado, o que não tem, vai para o outro. Então, menos 2V, 0, vem para o lado de cá, igual o 20 já estava do lado direito e o 45 vem para cá, negativo. Então, menos 2V0 será igual a menos 25. Multiplico os dois lados por menos 1, encontro 2V0 igual a 25. Então, meu V0 será igual a 25 dividido por 2. 25 dividido por 2, encontramos que essa velocidade inicial é igual a 12,5 metros por segundo. Então, nossa alternativa correta é a letra A. E o último exercício diz o seguinte: numa operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. Considere que a uma altura h em metros, alcançada por esse foguete em relação ao nível do mar, é descrita por h igual a 10 menos 5t menos t ao quadrado, em que t é o tempo em segundos após seu lançamento. A luz emitida pelo foguete é útil apenas a partir de 14 metros acima do nível do mar. O intervalo de tempo em segundos no qual o foguete emite luz útil é igual a quanto? Comparando a relação dada com a função horária da posição do movimento uniformemente variado, a gente já tem que a minha posição inicial é igual a 10, porque é o termo que sempre está sozinho. A minha velocidade inicial é igual a 5 metros por segundo, porque é o termo que acompanha o t. E o valor que acompanha o t ao quadrado é metade do valor da aceleração. Observe que aqui eu tenho menos 1t ao quadrado. Então, esse menos 1 é metade do valor da minha aceleração. Consequentemente, eu também já sei que a minha aceleração, neste caso, ela é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Porque como o valor que aparece aqui é apenas metade, inteiro basta multiplicar por 2. Então, como ele é um lançamento vertical, pessoal, vamos utilizar essa analogia aqui do lançamento de um foguete aqui, para ficar mais fácil. Então, observe que ele apenas começa a ser útil, né, essa luz emitida por ele, após ele estar a essa altura de 14 metros, ok? Só que como trata-se também de um movimento de lançamento vertical, a gente sabe que essa velocidade final aqui, ela é igual a 0 metros por segundo. Então, com isso, eu consigo determinar qual que é a distância máxima que ele consegue atingir, porque eu sei que a minha velocidade inicial é igual a 5. Como que eu faço isso? Por Torricelli. Então, ó, v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Então, a velocidade final, como ele vai parar, é 0. A velocidade inicial é 5 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que vale menos 2, vezes a distância que ele vai atingir, que é o que eu quero encontrar. 0 ao quadrado, 0. 5 ao quadrado, 25. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. 2 vezes 2, 4. Então, 4 delta S. Certo? Esse 4 vem para o lado de cá positivo. Então, eu tenho 4 delta S é igual a 25. Então, ΔS será igual a 25 dividido por 4. E quando a gente faz essa continha, encontramos aqui, ó, 25 dividido por 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, sobra 1, vírgula, acrescenta um zero aqui. Vezes 2 menos 8, sobra 2, mais um zero, 5. Então, deu 6,25 metros. Aí vocês podem estar pensando, pô, mas daí agora ficou complicado, cara. Ele só percorreu 6,25 metros. Tá,
Só que lembre-se que, qual que é a altura inicial que ele teve o lançamento? 10. Então, quer dizer que, se aqui a altura inicial dele era de 10 metros, a base da qual ele foi lançada, e ele percorreu essa altura máxima de 6,25 metros, isso significa que esse ponto mais alto que ele atinge aqui é uma distância de 16,25 metros, porque eu pego essa inicial e aumento esse tanto que ele percorreu. Aqui está meio fora de escala, mas é só para a gente poder nos relacionar, ok? Então, se eu analisar qual que é a diferença de altura dessa altura máxima que ele atinge para o ponto em que ele começa a fazer algum sentido, em que essa luz ela é útil, quanto que aumenta de 14 até 16,25? Isso aí, uma altura de 2,25 metros. E ele consegue ainda percorrer essa distância de 2,25 metros por quanto tempo? Essa é a pergunta do nosso exercício. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar qual que é a velocidade que ele passa por esse ponto de 14 metros. Como que eu faço isso? Utilizando novamente Torricelli. Então, a v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o nosso ΔS. A velocidade com que ele passa aqui é o que eu quero descobrir. Então, a v quadrado vai ser igual à velocidade inicial que ele partiu daqui dessa posição, de acordo com a função horária, é 5. Então, 5 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que vale menos 2, vezes o ΔS. Quanto que aumentou aqui de 10 até 14? Exatamente, 4. Então, aqui eu tenho v quadrado é igual a 25, mais com menos, menos, menos com mais, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, v quadrado será igual a 25 menos 16, isso é igual a 9. Então, v será igual a raiz de 9. Então, a velocidade com que ele passa naquele ponto é uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, quando ele estava nesse ponto, ele tinha que ir para cima essa velocidade v igual a 3 metros por segundo, certo? Agora eu vou fazer a análise pela função horária da velocidade. Vou até pegar outra cor aqui para ficar bem passo a passo, bem tranquilinho. Ó. A função horária da velocidade fala que v é igual a v0 mais at. Qual que é a velocidade, partindo desse ponto, que ele chegará aqui? A velocidade final dele é zero. Então, ó, 0, certo? Será igual a velocidade inicial desse trecho é 3. Mais a aceleração dele é negativa, de menos 2, que multiplica o tempo t. Então, aqui eu tenho 0 igual a 3 menos 2t. Então, esse menos 2t vem para o lado de cá positivo, 2t igual a 3. Então, t será igual a 3 dividido por 2, e aí encontramos um tempo t igual a 1,5 segundos. Então, esse 1,5 segundos é o tempo que ele demora a partir daqui para subir, certo? Aí ele para e ele desce novamente, ok? Então, contando o tempo de subida e o tempo de descida, que também é um tempo no qual o foguete emite luz útil, nós teremos um total de 3 segundos. A alternativa correta, letra A. Beleza? Lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E assim nós finalizamos então os nossos exercícios sobre queda livre e lançamento vertical. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.